Eu quero falar com você sobre o trabalho dos Exus. Quando a gente vê um Exu, uma pombagira, trabalhando ali no terreiro, né, com aquela alegria, conversando, aquela humanidade toda, né? Eles parecem muito com a gente mesmo. A gente não tem noção do real trabalho que tem por trás de tudo isso. Isso aí é só a pontinha do iceberg. Tem muita coisa por trás disso aí. Mas vendo os Exus e as pombagiras trabalhando ali no terreiro daquela maneira, tem muita gente que acredita que o trabalho deles é somente esse mesmo, de baixar no terreiro, de dar uma consulta, de dar alguns conselhos, fumar, beber, dar gargalhada, andar de um lado para o outro. Mas não é isso, não. Tem muito mais trabalho do que a gente normalmente pode imaginar. E é isso que eu quero contar para vocês. Como que é o trabalho dos Exus no mundo espiritual. Eu quero começar dizendo que é o seguinte: a Umbanda, minha gente, é uma religião extremamente ativa no combate ao mal. Aliás, foi para isso que a Umbanda foi criada, para combater o mal, para combater os assédios negativos, as feitiçarias, os trabalhos espirituais. Então, se ela combate o mal, é porque tem quem faça o mal. E quem faz o mal, muitas vezes, se alia a forças trevosas no mundo espiritual, se alia a espíritos muito sombrios, muito ignorantes. Às vezes as pessoas não têm nem essa noção de que estão se aliando a esses espíritos assim tão ignorantes, tão sombrios no mundo espiritual. Elas fazem o trabalho, elas fazem alguma coisa aqui, ali, achando que é um trabalho e não vai me fazer mal depois. Mas elas não sabem, às vezes, que estão se aliando a espíritos muito sombrios e que depois, quando desencarnarem, vai ter consequências. E essas forças trevosas, ignorantes, espíritos sombrios, eles estão interessados, sim, em fazer qualquer tipo de serviço. A troco de quê? De barganha, fazendo acordos. Eles fazem acordos, eles nem se dizem tão sombrios assim, obviamente, e fazem acordo com as pessoas e as pessoas acreditam. Enfim, esses espíritos sombrios, pelo nível de moral que eles têm, que é baixo, eles não veem limites, são capazes de fazer qualquer coisa. E, sendo assim, se a Umbanda se empenha em combater esses espíritos, em combater o mal, em enfrentar essa violência tão grande que vem do mundo espiritual, então a Umbanda tem que ter ferramentas que possibilitem essa luta, senão ela morre, obviamente. Então tem que ter ferramentas que possam ir até onde estão essas fontes dessas forças negativas para desmanchar, para desmantelar aquilo que foi feito. E também a Umbanda tem que ter ferramentas que possibilitem o quê? A defesa dos terreiros. Porque essas forças do mal que são combatidas pela Umbanda, elas tentam atacar o terreiro. Então a Umbanda também tem que ter alguma ferramenta que ajude na sua defesa, que é para o terreiro não ser destruído pela vingança desses espíritos. E essas ferramentas que vão até lá, no mundo espiritual, no submundo astral, para resolver os problemas causados por aqueles espíritos, por aquelas forças trevosas, e que também estão ali no terreiro para defender o terreiro, são justamente os nossos Exus e Pombagiras. Os Exus e Pombagiras são espíritos treinados, especializados em quê? Em incursões ao umbral, para combater os espíritos sombrios que de lá ficam atuando sobre as pessoas aqui, fazendo trabalhos negativos, fazendo maldades. E, além disso, os Exus e Pombagiras também são especializados na defesa energética de médiums e dos terreiros, que se prestam a comprar essa briga. Porque quando a gente compra a briga, a gente tem que arcar com as consequências. E estão ali os nossos Exus e Pombagiras em nome do bem, para nos defender, para que nem médiums e nem terreiros caiam pela ação vingativa daqueles espíritos. Então, eu quero começar falando dessas incursões ao umbral. Gente, o umbral é uma zona muito sombria, que é habitada por espíritos com estágio de ignorância compatíveis com aquela densidade astralina, né? Aquela zona trevosa, aquela zona escura, onde há sofrimento, dor. Mas dentro do próprio umbral também tem zonas ainda mais escuras, ainda mais trevosas, ainda mais densas, que são ocupadas por espíritos ainda mais ignorantes. Mas umbral não é uma coisa só, ali tem subdivisões e umas mais piores que outras. E quando eu falo de espírito ignorante que ocupa esses locais, eu não estou falando de ignorância intelectual, não. Eu estou falando de ignorância moral. Porque às vezes tem espíritos com uma moral muito baixa, ou seja, que não tem a menor noção do bem, do mal e que se predispõe a fazer qualquer coisa, mas que tem uma inteligência
muito grande. Então é possível que nessas zonas mais trevosas do mundo espiritual haja espíritos sim muito inteligentes. E aí você imagina um espírito que tem pouca moral, ou seja, que não tem limites, né, para fazer o que ele quiser, não tem o limite da consciência. E ainda assim, sendo muito inteligente, qual é a atitude natural desse espírito? Olha, eu não tenho moral nenhuma e eu sou muito inteligente. É fácil para esse tipo de espírito começar a organizar, a se organizar em legiões trevosas, se agruparem para dominar outros, para fazer maldades. Então, no submundo do umbral, lá no submundo astral, existem várias organizações trevosas, organizações mesmo, como se fossem exércitos, muito bem organizadas, porque tem espíritos inteligentes ali, mas com baixa moral, mas são inteligentes. Então tem organizações assim como se fossem exércitos, com graus hierárquicos, inclusive, com espíritos mais inteligentes que comandam, depois que comandam outros menos inteligentes, que comandam outros, até chegar ali em espíritos que são escravizados. Sim, tem escravidão no mundo espiritual. Eles usam métodos de tortura, métodos de persuasão para eles capturarem e escravizarem espíritos que têm uma capacidade mental inferior. Infelizmente, a Terra aqui, ó, o que a gente vê na Terra de maldade é uma cópia do que existe no mundo espiritual. No mundo espiritual é muito maior. Tem muito mais condições de espíritos se organizarem dessa maneira como eu estou falando para vocês. Então, nessas organizações trevosas que eu estou falando, tem líderes, tem sublíderes, tem cientistas e tem os escravos. O papel dos cientistas, qual é? O papel dos cientistas é usar do seu conhecimento de tecnologia para desenvolver aparelhos que nós chamamos de aparelhos parasitas. Esses aparelhos eles são utilizados para facilitar obsessões, para facilitar manipular pessoas aqui no mundo material. Enfim, são utilizados assim com os objetivos mais escuros, mais obscuros possíveis. São aparelhos que usam tecnologia espiritual, digamos assim, usando fluidos, e que, uma vez implantados no perispírito das pessoas aqui, eles podem causar doenças, porque eles ficam enviando pulsos de lá do mundo espiritual, podem causar doenças, podem ajudar a controlar a mente das pessoas. Enfim, são terríveis. Então, o papel dos cientistas é esse. Deu para notar, pelo que eu estou falando, que esses espíritos muito trevosos no mundo espiritual não medem esforços para realizar os seus planos de maldade? Deu para notar? É isso que eu quero dizer. Existem espíritos muito mal intencionados que fazem qualquer coisa possível lá no mundo espiritual para conseguirem o que eles quiserem. Isso quer dizer também que todos aqueles que se opõem a esses espíritos são por eles considerados o quê? Inimigos. É claro, eles não querem ninguém que os combata. Eles não querem ninguém que chegue lá e fale assim, ó, acabou a festa, acabou a brincadeira, acabou a maldade. Então, em outras palavras, todos os que combatem o mal e tentam disseminar o bem são considerados por eles inimigos. E aí eu volto na palavra Umbanda. Se a Umbanda é uma religião estritamente voltada à prática do bem, ao combate ao mal, então já dá para concluir o quanto que eles não gostam da Umbanda. O quanto que eles tentam atacar a Umbanda. E por isso eles esperam qualquer brecha para acabar com aqueles terreiros sérios. Eu estou falando terreiro sério porque tem terreiro que nem incomoda a esses espíritos. São terreiros que, pela cabeça lá da sua direção, por exemplo, são terreiros muito mais voltados à forma do que à essência. Terreiros que, às vezes, são quiumbas que trabalham ali. Então, esses terreiros não interferem lá no submundo astral, mas os terreiros sérios interferem. E esses espíritos de lá tentam atacar de várias maneiras. Uma das maneiras, eles tentam criar problemas internos, através de médiuns que sejam mais explosivos, mais passionais, mais invigilantes. E aí, criando problema interno, eles sabem que isso pode acabar com o terreiro. Eles tentam causar dificuldades financeiras naquele terreiro, que é para o terreiro acabar, eles sabem que aqui precisa de dinheiro. Eles tentam desestimular o dirigente, desestimular os médiuns mais ativos naquela casa, porque eles sabem que o dirigente, os médiuns mais ativos, com o trabalho dos seus guias, são os que sustentam aquela casa no trabalho do bem. Então, eles tentam sempre fazer alguma coisa para acabar com os terreiros mais sérios. E é aí que entram os nossos amigos Exus e Pombagiras.
Muitas vezes, para manter a ordem, para manter o cumprimento das leis, e por isso eles são chamados Exus de lei, porque eles mantêm o cumprimento das leis, esses Exus, essas pombagiras, eles têm que ir lá no submundo astral para lutar com esses espíritos, para tentar desarticular alguma dessas organizações sombrias, para tentar, às vezes, resgatar algum espírito que tenha sido aprisionado por esses espíritos trevosos. Então, o trabalho dos nossos Exus e Pombagiras, principal, não é aqui aquele que a gente vê dentro do terreiro. Eles vão lá no submundo astral e têm um trabalho incrível, um trabalho enorme para fazer lá e um trabalho que não é fácil. Além de ter que ter, olha só, além deles terem que ter o conhecimento sobre como atuar nesse ambiente pesado, nesse ambiente denso, eles também, muitas vezes, têm que utilizar ferramentas de combate, armas mesmo, para poderem até agir nas sombras. Então eles têm que agir, têm que usar armas, porque senão eles também são atacados pelos espíritos que estão lá. Eles têm que usar armas, eles às vezes têm que usar uma aparência que imponha respeito, uma aparência que imponha medo até. Algumas vezes as aparências não são nem para impor medo ou respeito. Às vezes é para ajudar a resgatar algum espírito que está por lá. É por isso que os nossos Exus e Pombagiras, às vezes, têm uma aparência que para nós pode parecer estranha, né? Não tem relação muito com aquela aparência de bondade, angelical. Às vezes não tem essa aparência mesmo. Mas tem motivo para isso. Ou é para intimidar, para impor respeito, ou então é para ajudar no resgate de algum espírito que está por lá. Olha só, vamos entender que a missão de socorro no umbral, nessa missão, os nossos Exus, eles têm que enfrentar muitos desafios. Tem que socorrer espíritos que estão lá, que estão por lá, às vezes já há muito tempo. E vamos imaginar que esses espíritos, por estarem lá há muito tempo aprisionados, espíritos assim que precisam de socorro, eles estão sofridos, eles estão amedrontados, às vezes estão com a sua forma perispiritual e as roupas, né, em frangalhos, às vezes estão em estado de choque. Então é possível que, pelo estado psicológico desses espíritos que irão ser resgatados, que irão ser socorridos, esses espíritos tenham dificuldade de se deixar resgatar por qualquer um. Por qualquer espírito, por exemplo, que se apresente com aquela forma luminosa. Eles estão acuados, eles estão com medo, eles estão em frangalhos. Então é por isso que muitas vezes os nossos Exus, as nossas pombagiras, usam roupagens perispirituais com roupas em frangalhos também. Está aí Dona Maria Mulambo, que não me deixa mentir. No seu trabalho de socorro no umbral, resgatando aqueles espíritos que estão mais necessitados, que estão em frangalhos, que estão desgastados, que estão assustados, que estão acuados. E aí está aí Dona Maria Mulambo se vestindo de uma forma semelhante àquela daqueles espíritos, para eles não se sentirem inferiorizados, para eles não se sentirem acuados por um espírito com uma veste maravilhosa. Então, a roupa que os nossos Exus e que as nossas pombagiras usam lá no mundo espiritual não tem a ver com a encarnação, com a última encarnação que ele teve. Dona Maria Mulambo não quer dizer que tenha se vestido assim quando ela estava nas suas últimas encarnações aqui no planeta Terra. Mas ela se veste assim porque é para ela ter uma aparência semelhante àqueles espíritos que ela vai socorrer lá no mundo espiritual, para aqueles espíritos não ficarem ainda mais amedrontados, não se sentirem ainda mais acuados, não se sentirem ainda mais inferiorizados. Então, a aparência rota de Dona Mulambo tem esse objetivo. Mas a Dona Mulambo, lá no meu terreiro, já falou que ela se veste assim porque ela era rainha e depois virou mendiga e não sei o quê. Gente, esses contos, na verdade, eles só fazem parte da construção daquele personagem, do uniforme daquela falange de trabalho chamada Maria Mulambo. Então, não devem ser levados assim ao pé da letra. O que explica realmente o uso das vestes dos nossos Exus é o trabalho que eles desempenham, a finalidade que essas roupas têm. Então, assim como tem almas lá no mundo espiritual despedaçadas e que precisam do socorro de alguém que se aparente ser semelhante àquele espírito para ajudar, para conseguir ajudar. Por outro lado, também tem espíritos que, para aceitarem serem socorridos, eles necessitam de voz enérgica, necessitam da ação de um espírito que imponha respeito, que transmita aquela sensação de proteção, porque às vezes estão com muito medo. Então, para esses espíritos, outros Exus, outras pombagiras que se vestem de uma outra forma, vão ali para tentar socorrer. Normalmente com uma aparência perispiritual,
com uma roupa que imponha respeito. Porque são aqueles espíritos que precisam de voz de comando. Os que vão ser resgatados precisam de voz de comando, eles têm medo de serem mais maltratados, eles precisam de alguém que dê para eles a sensação de que eles vão ser protegidos. E aí entra seu tranca-rua, por exemplo, que se veste com aquela capa bonita, com aquela roupa bem feita, Dona Maria Padilha também, ou seja, espíritos que pela aparência, impõe respeito, uma aparência, uma veste um pouco mais refinada. Entra aí também aqueles Exus e Pombagiras que se apresentam com alguns títulos de nobreza, rei disso, rainha daquilo. Por quê? Porque ali tem espíritos que precisam desse comando, precisam se sentir guardados no momento do resgate, porque senão eles não aceitam, eles têm receio. Então, mais uma vez eu lembro, o fato de um Exu, de uma pombagira se apresentar como rei, como rainha, não quer dizer que tenha sido rei e rainha na última encarnação. Esse é apenas o uniforme que eles estão utilizando, porque eles pertencem a uma falange de trabalho que tem por missão atuar junto a espíritos que necessitam do contato com aquele personagem, que é para eles serem mais rapidamente socorridos. Tem também aqueles espíritos que desencarnam e que permanecem ainda muito ligados ao corpo físico, né? Acompanhando ali a decomposição do corpo físico em desespero. Quem é que pode socorrer esse tipo de espírito? É necessário, para socorrer um tipo de espírito desse que está sofrendo ali, vendo o corpo em decomposição, é necessário alguém que também aparente já uma certa decomposição e que mostre para ele, olha, eu continuo existindo. Então, às vezes aparece ali, para aquele espírito que está precisando daquela lição, está ali o seu caveira, né, com aquela aparência esquelética, mostrando que apesar da decomposição, a vida continua, que a aparência física não é determinante para a existência do espírito. Então está lá seu caveira que consegue resgatar. Também tem o seu caveira também atua lá no mundo espiritual, por exemplo, naqueles lugares mais sombrios do mundo espiritual, e que as pessoas estão com seu perispírito já em frangalhos, como eu falei anteriormente, e toda deformada. Então está lá o seu caveira só osso para tentar resgatá-las, mostrando para elas que não importa a aparência, que o que importa é o amor, o que importa ali é o trabalho. E essas pessoas que já estão todas em decomposição perispiritual aceitam ser socorridas porque veem no outro alguém igual a si. Então, gente, o trabalho é muito lindo. Existe uma infinidade de falange de trabalho de Exu e Pombagira, cada uma delas tem uma aparência específica, que é a aparência ideal para realizar com maior eficiência aquele trabalho de socorro no mundo espiritual. Tem pombagiras, por exemplo, que se apresentam como cortesãs, porque elas socorrem aquelas pessoas escravizadas pelo sexo e que ainda estão presas no umbral. Então tem que usar aquela aparência ali que é para poder chegar àquelas pessoas, para se misturar, para ser um igual àquelas pessoas, para ali naquele meio conseguir colocar as palavras que aquelas pessoas precisam escutar. Se chegasse lá com uma roupa totalmente diferente, as pessoas não iam nem escutar, porque são pessoas apegadas ainda à escravização sexual. Tem Exus que se apresentam como padres. Já viram isso? Exu padre, Exu capela, que se apresentam como padres. Por quê? Porque eles socorrem espíritos que só escutam quem estiver revestido da aparência de sacerdote católico, foram habituados assim, espíritos que morreram lá na Idade Média, que ainda estão no umbral e que obedecem muito ao que vem da igreja. Então tem Exus que se vestem de padres para ali socorrer aqueles espíritos que acreditam nisso. Enfim, uma coisa chama bastante atenção no combate ao mal realizado pelos Exus, que é o amor. Os Exus amam e eles se revestem da aparência perispiritual necessária para ser compreendido por aqueles espíritos que eles vão resgatar. Eles se revestem da aparência perispiritual necessária para que eles possam chegar perto desses espíritos em frangalhos e que ali eles possam falar o que eles têm a falar, puxar pela mão, vem comigo que eu vou ajudar você. Mas isso não é fácil. Até chegar nesses espíritos, os nossos Exus e Pombagiras, às vezes eles têm que entrar dentro daquelas organizações sombrias que eu falei e que aprisionam esses espíritos. E entrar ali não é fácil. Além do ambiente ser muito denso, o ambiente espiritual ser muito denso, existem espíritos violentos e que tentam agredir os nossos Exus e Pombagiras. É por isso que eles usam algumas ferramentas, inclusive, ferramentas que vão auxiliá-los a se defenderem quando eles estiverem nessas incursões no umbral, nessas áreas terríveis, repletas de espíritos trevosos, que querem impedi-los de realizar aquelas tarefas.
Em muitos casos, eles carregam consigo armas de eletrochoque. Que armas são essas? São armas que disparam uma forma de energia, como se fosse um choque, que causa um mal-estar súbito naquele espírito e aquele espírito desfalece, adormece por alguns momentos. O suficiente para os nossos Exus e Pombagiras poderem entrar ali e poderem fazer o seu trabalho. E muitas vezes essas armas que os nossos Exus e Pombagiras utilizam, já que elas disparam raios de uma espécie de energia semelhante à eletricidade, elas têm que ser pontiagudas. Então, muitas vezes elas têm forma de lança ou forma de tridente, e que não tem absolutamente nada a ver com a mitologia do diabo judaico-cristão, mesmo porque a Umbanda não acredita no diabo, a Umbanda sabe que o diabo não existe. Já conversamos sobre isso. Quem ainda tem dúvidas, procura no nosso canal no YouTube a palestra chamada O Diabo, para você entender por que o diabo não existe. Mas muitas vezes, por apresentar esse tipo de armamento, os nossos Exus são ainda mais confundidos com o diabo, porque estão lá com uma lança ou estão lá com um tridente, e que na verdade são armas utilizadas para poderem fazer as suas incursões lá no mundo espiritual. Mas ajuda muitas vezes isso, o médium, a se confundir, né? Então, tanto as vestes diferentes que os nossos Exus usam, quanto as armas que eles usam, são utilizadas nos seus trabalhos lá no umbral. Durante uma sessão comum, eles vêm assim. Para um médium vidente, durante uma sessão comum, o normal é que esses mesmos Exus, essas mesmas pombageiras se apresentem, sabe como? Roupa branca, normal, sem arma nenhuma, ali normal, como se fosse uma pessoa normal. Às vezes vem de jaleco, eu já vi algumas vezes. Agora, se o médium vidente quiser reconhecer quem aquele Exu é, ou se aquele Exu quiser mostrar para o médium vidente quem ele é, porque se tiver todo mundo de branco, não dá para entender quem é quem, né? Mas se ele quiser mostrar quem ele é, aí ele muda a sua forma perispiritual e aí ele se apresenta. Ó. O médium vai ver uma caveira, o Exu caveira, vai ver Dona Maria Padilha, vai ver Tranca-Ruas, vai ver o Exu da forma como ele se apresenta lá no mundo espiritual. Mas não quer dizer que ele seja assim o tempo inteiro. Durante as nossas sessões comuns, eles se apresentam para o médium vidente de forma comum, como uma pessoa comum, de roupa branca, um jalequinho. Esse é a roupa de trabalho aqui no mundo material, numa sessão comum, a não ser que eles queiram ser reconhecidos. Aí eles usam aquela roupa típica que a gente conhece porque a gente vê nas imagens. Aliás, por falar em imagem, muitas imagens de Exus e Pombagira mostram Exu com rabo, com chifre. Gente, isso aí é resultado daquela confusão de que Exu é diabo. E aí, daquela associação totalmente errada. E aí as fábricas de imagem lá no passado fizeram imagens de Exu vermelho, com chifre, com rabo. Ah, e por que continuam fazendo? Por um único motivo, porque tem gente que compra. Se ninguém comprasse essas imagens, paravam de fazer essas imagens com aparência de diabo, porque Exu e Pombagira não tem absolutamente nada a ver com o diabo. Então, resumindo tudo isso que eu falei, os nossos Exus e Pombagiras, eles fazem muito mais do que nós estamos acostumados a observar. O trabalho maior deles não é no terreiro, ali dando consulta. O trabalho maior deles não é ele ficar fumando, bebendo, dando gargalhada. O trabalho maior deles é nos auxiliar no submundo astral, socorrendo, resgatando espíritos que estão lá presos, amparando espíritos que estão lá e também desfazendo lá as coisas, as articulações malignas desenvolvidas por aqueles espíritos trevosos. No terreiro, o trabalho dos espíritos Exus e Pombagiras, além da consulta, além da conversa, também é a proteção e a guarda dos médiuns e da própria casa contra as ações vingativas daquele espírito. E aí, para eles poderem realizar esse trabalho no mundo espiritual tão difícil, lá eles utilizam uma aparência que seja compatível com aquela função, que vai facilitar o seu trabalho e usam as ferramentas e as armas que garantem a segurança, o êxito da missão deles. Então, minha gente, Exu e Pombagira realizam um trabalho maravilhoso. Eles não são o que a maior parte das pessoas pensam, que são aqueles espíritos, muita gente pensa isso, que são espíritos atrasados, porque já ouviram falar que Exu faz o mal, que Exu faz trabalho, que Exu faz aquilo. É justamente o contrário. Os Exus e Pombagiras são Exus de lei, eles fazem cumprir a lei. Eles são o nosso batalhão de choque, são eles que nos defendem, são eles que vão lá no umbral para resolverem os problemas mais escabrosos, os problemas mais difíceis. E é por isso que os nossos Exus e Pombagiras merecem todo
o nosso respeito, toda a nossa admiração, toda a nossa consideração. Eu espero que com as minhas palavras eu tenha ajudado você a esclarecer um pouquinho o trabalho espiritual tão maravilhoso que os nossos Exus e Pombagiras fazem, que a partir de agora você os enxergue de uma maneira um pouquinho diferente do que até então você estava acostumado a enxergar. Minha gente, que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Fica com Deus. Um grande abraço.